Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistec Informática. Antes de mais nada, café? Eu sou fã de café. Eu não era, mas agora eu sou. Então vamos lá. Nós vamos agora dar a nossa próxima aula de certificação LPI, nível 1, objetivo, objetivo 101, tópico 104, tá? Mas antes de começarmos, eu vou pedir a vocês que deixem aquele velho gostei. Se é novo por aqui, não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esses vídeos junto com o teu pessoal, compartilha nas suas redes sociais. Chama mais um para a gente começar a fortalecer mais esse canal, tá certo? Mas vamos agora inicialmente a nossa tradução simultânea, diretamente do site da LPI, onde vamos começar o tópico 104, já que o tópico 103 finalmente encerrou, tá? O tópico 104 ele vai se basear em seguintes itens: dispositivos, sistema de arquivos Linux, certo? E hierarquia padrão do sistema de arquivos. E em cima desse pedaço, também chamado de FHS, que eu vou fazer um pequeno comentário. Eu uso Linux e trabalho com Linux já há muitos anos, tá? E aí eu não vou ser nem um pouco modesto. Eu estou com Linux desde 1997, tá? Conectiva foi minha primeira distribuição que eu usei, a afinada Conectiva. Muito boa por sinal, certo? Mas em meados do ano 2000 aconteceu um problema que eu até brinco assim. Há um ditado que fala assim: se um barco eu não tenho comandante, tá? Se um barco eu não tenho comandante, o que acontece com esse barco? Ele fica à deriva porque cada um quer seguir um caminho diferente. Acredite ou não, nas distribuições Linux estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Estavam cada uma querendo seguir um caminho diferente. Pra você ter uma ideia, é uma besteira, uma bobagem, mas só isso fazia uma diferença a uma distribuição. Hoje é comum você chegar, colocar um pendrive, tirar o pendrive, colocar uma unidade de CD, tirar uma unidade de CD, colocar uma HD externa, tirar um HD externo, de uma forma simples, de uma forma que você não tem que estar preocupado em ter que montar, ter que desmontar, ter que montar, ter que desmontar, ter que montar, ter que desmontar. Você não tem necessariamente essa preocupação. E acho que foi a primeira distribuição, pelo menos que eu conheci no mundo, que tinha essa opção de você colocar e retirar sem precisar estar preocupado em montar ou desmontar, montar ou desmontar, foi a francesa Mandrake, tá? Que comprou a Conectiva, virou Mandriva, aí de repente alguma coisa aconteceu que ela foi de ladeira abaixo. Então o que acontece? Hoje, por ser uma coisa simples, naquela época não era, tá? Então começou a ter alguns probleminhas de uma distribuição colocava determinado arquivo em determinado lugar, outra distribuição colocava um servidor de configuração, colocava de um jeito. Hoje ainda temos essa diferença, sim. Ainda existem diferenças, sim. Só que elas reduziram significativamente quando eu estou dentro do FHS, onde eu tenho uma estrutura de pastas completamente definidas para que serve cada uma delas, onde se você respeitar aquilo ali, você facilitando a vida do cidadão que criou a distribuição, ou que ele achou bonito, ao invés de colocar numa pasta A, ele colocou uma informação numa pasta B. Ajuda a quem está do lado de cá administrando. Então você está acostumado, por exemplo, colocar o servidor web na pasta var www, como a maioria das distribuições utilizam. Se você pegar o OpenSUSE, por exemplo, ela não é nessa pasta, é na pasta SRV, certo? Que foi uma pasta criada para guardar os serviços FTP e www, só que não pegou. Todo mundo ainda coloca dentro da pasta var www, FTP ou var FTP. Só que nos arquivos de configuração, sim, aí há uma diferença entre como Red Hat funciona e há uma diferença como Debian funciona, certo? E aí eu posso falar assim, nesse ponto eu dou um ponto ao Debian, porque ele tem uma organização melhorada.
tá? Então é uma organização diferente, é uma organização melhor, certo? Então o que acontece? Já o Red Hat trabalha de uma forma diferente. O Red Hat trabalha CH rootado, o Debian não. Então esse é o padrão que os caras trabalham. Isso facilitaria a vida de cá, nossa vida. Se eles chegassem a um consenso, já melhorou muito em relação ao que era, melhorou muito, mas significativamente, você não tem nem ideia. Mas vamos focar de novo nosso objetivo hoje, que não é um objetivo grande, mas é um objetivo muito cheio de detalhes. Vamos trabalhar com 104.1, criar partições e sistemas de arquivos. Tá? O famoso vou formatar. Devia colocar somente formatar, já resolveria tudo. Peso 2. Vamos lá. Descrição. Candidatos terão que ter habilidades para configurar as partições de disco, criar sistemas de arquivos em HDs físicos, hard disks. Isso incluindo a partição de troca. Áreas de conhecimento. Manutenção da MBR e GPT, da tabela da MBR e da GPT, que é a partition tables, a tabela de partição. Usar o MKFS, o comando MKFS para criar várias versões do sistema de arquivo do tipo EST2, EST3, EST4, XFS, VFAT, ESTFAT. Conhecimento básicos do BTRFS, incluindo sistemas de múltiplos dispositivos, compressão e subvolumes. E aqui vem os termos do que a gente vai usar. O Fdisco, o Gdisco, parte do MKFS e o MKSwap são os comandos que a gente vai ver nessa opção. Mas aí a gente precisa começar a entender uma coisa. MBR, GPT. Por que a criação desses dois caras? Acontece o seguinte, nós temos aqui uma limitação de disco, os discos começaram a crescer. Então eu tenho uma tabela que seria uma tabela versão mais antiga, que é usada a MBR, tá? Que é o Mass Boot Record, que seria gravado no disco, que ele pode ser da MBR ou trilha zero. Acontece que os discos começaram a evoluir também, ganho de velocidade, eu tenho os SSD, certo? Que trabalham de uma forma diferente. Então aí, e também aumentaram o tamanho dos discos. A MBR ela não consegue mais controlar acima de 2 GB. Até 2 GB, está sussa, acima de 2 GB a coisa completa, já preciso colocar o GPT para trabalhar, que é uma nova tabela que ele guarda onde está toda a posição de inicialização e término do disco. Basicamente é isso aí, certo? E agora nós vamos ao nosso slide, que a gente vai começar a brincadeira sobre o que é essas partições de esses diretórios. Vamos lá. O que é um sistema de arquivo? Começar a definição. Vai ter muita parte teórica aqui. O sistema de arquivo é um conjunto lógico de rotinas onde a gente consegue, o sistema determina aonde fica o sistema operacional, aonde fica os arquivos, arquivos que foram copiados, eles são copiados e guardados em pequenos blocos, e o sistema operacional fica responsável para determinar que bloco é esse. Um arquivo foi gravado no bloco AB55 e ele tem uma continuação dele em AB68, então ele precisa controlar isso, para saber quando eu for abrir um arquivo, eu saber que eu tenho um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, porque o arquivo não é copiado num bloco só, são copiados em vários pedacinhos para poder trabalhar com isso. Aí eu tenho o EST2, tá? Que ele tinha algumas vantagens em relação ao EST padrão, que é o pai, tá? Ele foi o primeiro que respeitou as semânticas de Unix. Ele utiliza, faz a utilização do grupo de blocos, grupo de blocos. Ao invés de ter um bloco, eu vou ter um grupo desses blocos, certo? E o bloco é a menor unidade de alocação, tá? Ela pode ser 512, 1024, 2048 ou 4000 bytes. Isso é definido na hora que eu estou formatando ele. Tinha uma baixíssima tolerância à falha, tá? E a correção dele era extremamente lenta e por um bom tempo ele ficou sendo o padrão do Linux. Hoje é o EST4, tá? EST3 ele vem corrigindo o que o EST4 tinha, ele melhora a tolerância à falha, tá certo? E aí ele coloca o recurso de um índice chamado Journaling, tá? Que ele não tinha isso no EST2. O que é que esse Journaling faz? Ele é um registro, ele é um log que fica guardando as informações
dentro do disco. Se eu gravei um arquivo, se eu copiei, se eu excluí, se reiniciei direito, certo? Ele guarda a informação de que o sistema de arquivo pode estar ou não em um bom funcionamento, certo? Aí eu tenho 3 opções. O journal, que ele grava os metadados e os dados, que é o conteúdo do arquivo em si, são escritos tanto no log quanto no disco, certo? E é o que acontece, eu ganho em segurança, mas perco em desempenho, porque eu vou ter 2 gravações, tá? Eu tenho o write back. O write back é o seguinte, ele grava primeiro só no log e esquece o disco. Grava no log. Daqui a algum tempo ele vai, X transações, 2.000, 3.000 transações, ele vai e faz a gravação física, tá? Aqui tem um problema. Aqui tem um problema de pode haver uma coisa chamada gravação atrasada. Isso é ruim. E aí vem o ordered. O order é o padrão, tá? Ele é o meio termo dos dois. Eu tenho o máximo, que ele grava disco, log, disco, log, disco, log. Eu tenho o mínimo, que ele grava só no log de tempos ele grava em disco, só no log de tempos ele grava em disco, certo? E o orders é o meio tempo. Ele é parecido com o write back. Porém, ele força a escrita, digamos assim, após que houve a marcação no log, houve a marcação no log, deu ok, ele grava no disco. De gravação no log, grava no disco. Deu ok no log, grava no disco. Tá? Não é log disco como acontece no jornal. Esse é o meio termo, esse é o nível padrão do EST3. E aí, de tabela EST4 também, tá? O XFS é um sistema de arquivo que ele foi criado originalmente pela Silicon Grapes, para um sistema operacional chamado IRIX, tá? Posteriormente ele foi liberado, tal, só que esse cara foi criado em 1994, já era 64 bits, ele tinha no máximo tamanho de 16 terabytes, já vinha com o journal e vinha com inodes automático. O que é o inodes, para a gente contextualizar? Eu tenho um bloco que define aonde está gravado no disco a numeração daquele bloco, mas o meu sistema de arquivo também grava essa informação para definir que aquele item faz um apontador para aquele bloco. Tá? E esse inode é um tamanho fixo, eu tenho, de acordo com o bloco também eu tenho. No XFS isso era um gerador automaticamente. Aí vem o FAT, VFAT, tá? Que o VFAT é um módulo do Linux para trabalhar com o FAT, tá? O FAT ele tem um sistema diferente de organização. Ele gerencia os acessos de arquivos de HD em outras mídias que já foi usado muito tempo, até hoje é usado. Você compra um pendrive novo, ele vem com esse sistema da tabela de alocação gravada nele lá. Se você coloca no teu carro lá um pendrive normal, ele está gravado nessa posição de FAT. Tem limitações grandes aqui. Compensação é um dos primeiros que vieram, né? Enfim, comandos. O fdisk ele é utilizado para criar justamente preparação desse meio disco, do disco que eu vou fazer, dividir as minhas partições. O responsável por isso é o comando fdisk, certo? Qual que ele tem que fazer? O fdisk, opções de dispositivo, tá? Essas opções são as mais comuns, a "-l", para ele mostrar quais são as partições criadas em um determinado dispositivo, pendrive, HD externo ou o próprio HD interno. "-v", ele mostra a versão do meu fdisk, "-s", e você disse qual é o tamanho do bloco dele, ele vai passar essa informação. O "-b", ele define qual é o tamanho do teu bloco. Lembra da questão inicial que eu falei lá no início do vídeo? 512, 1024 ou 2048, que é o tamanho de cada bloco que você vai definir para usar, tá? O fdisk ele é um aplicativo, então quando você entra marcando lá fdisk "-l", ele vai botar lá /dev/sda, /dev/sdb. Ele vai passar essa informação informando o disco, o tamanho do disco. O que acontece aqui é o seguinte, é que nesse caso eu vou entrar no sistema para poder criar ou apagar, criar, certo? Um disco baseado em minhas partições, tá? Tudo aqui é para criar partição, tá? Não tem outro comando para outra coisa não. Eu vou pular esse cara aqui e vou pegar esse cara aqui no final. O GPT. Depois eu volto para aqueles comandos.
Eu vou falar do FDisk, do GPT e um terceiro que vai vir depois. O GPT, o GDisk, ele é o FDisk, mas para criar a tabela GPT, certo? Isso aqui você criar um sistema que eu tenho um HD externo, um HD grande, tá? Um HD grande, aonde o meu FDisk não consegue trabalhar. Ele não consegue encontrar, ele tem limitações no FDisk. Já o GDisk não, ele vai ter uma capacidade de controlar o disco muito maior, certo? E da mesma forma que eu tenho aqui, o FDisk que eu tenho lá, eu tenho o GDisk também. O "-0", ele mostra a lista da tabela que está existente. O GDisk B, ele vai criar um backup da tabela. D para remover a tabela, I para exibir detalhes da tabela e N para criar uma nova partição. GDisk, espaço, N, tecla Enter, ele vai abrir, bota o meu dispositivo, né, /dev SDA, e ele vai começar a me perguntar qual é o tamanho do disco, qual a inicialização do disco, qual é o formato de arquivo do disco, que o sistema de arquivo eu tenho que ter, informando lá qual é o sistema que eu vou usar, S2, S3, S4, XFS, FAT, SWAP e por aí vai. E o Parted também é uma opção, só que ele é um comando, um aplicativo que ele funciona para os dois mundos. Tanto para o MBR, limitações que o FDisk trabalha, como o GPT, que você pode criar partições para trabalhar com ele. O Parted, por exemplo, eu tenho o "-l", óbvio. O "-m" ele vai dizer qual é a máquina que está sendo utilizada, o "-z" qual é a versão. E o Parted ele é um sistema igual ao FDisk. Parted, espaço, /dev SDA, Enter, ele vai entrar no sisteminha dele, vai ser baseado em menus. Você vai colocar help lá, help mesmo, HLP, help, tecla Enter, vai mostrar quais são as opções que você pode trabalhar. Criação de partição, você pode aumentar e diminuir volume, depende se você estiver usando um LVM ou um BRTFS, a gente vai falar dele já, certo? Trabalhar com subvolumes, trabalhar com todos esses itens aqui que estavam trabalhando, certo? E daí a gente vai para esse cara aqui, ó. Depois que você prepara o teu disco, que bota lá a sua partição, qual é o próximo passo? Efetivamente o formatar da história. O formatar da história que vai fazer a coisa acontecer. Por enquanto não, eu só preparei o sistema de arquivo. É como se tivesse pego um HD, criado uma partição, acabou. Sozinho ele não faz nada. Então eu preciso usar o MKFS para poder fazer a criação dessa partição. O MKFS significa Make File System, criação do sistema de arquivos. Tá? E aí é que tá. O MKFS ele tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar. Lembra que quando eu tenho um disco cru, puro, eu tenho /dev SDA e só. Eu não tenho partição nenhuma nesse cara. Quando eu chego agora e faço, olha, eu vou criar uma partição FDisk, Gparted ou GDisk, eu vou criar uma numeração a essa partição. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, qualquer valor que tiver de opções lá. Então, /dev SDA 5, /dev SDA 3, /dev SDA 1, essa é a informação que o MKFS quer. Então, MKFS espaço, /dev SDA 1. Se você fizer exatamente assim como eu estou falando, ele vai criar um sistema de arquivo utilizando o EST2. Não aconselho. Para isso eu tenho os outros parâmetros que eu vou utilizar o MKFS. "-v", ele vai mostrar o que ele está saindo. "-v" maiúsculo, ele tá mostrando, vai mostrar o que ele está fazendo, dando retorno para o usuário. Mas isso é tão rápido, bicho, que é indispensável isso. O "-t" é o importante. Por que o "-t" é importante nisso? Porque o "-t" vai definir qual é o sistema de arquivo que eu vou colocar lá. EST3, EST4, VFAT, ESTFAT, XFS ou qualquer um outro que ele vai descobrir, que ele pode trabalhar. Então, MKFS, como está o exemplo aqui embaixo, "-t EST3, ou seja, aqui estaria utilizando a versão 3 do EST, poderia ser a 4, poderia ser a 2 é a padrão. "-v" maiúsculo vai mostrar para mim o que é que ele está fazendo, que ele está trabalhando. E o "-c", quando ele criar o sistema de arquivo, ele vai procurar blocos ruins no disco e vai fazer a gravação desses itens para não serem utilizados. Blocos ruins tem um tratamento diferente no Linux, tá? A gravação não é no disco, é numa lista, mas aí é uma outra história. Então, o MKFS, você faz a criação do teu sistema de arquivo. A função dele é essa, tá? E se você quiser criou uma área, botei lá uma situação, eu criei lá no meu FDisk, no meu GDisk, no meu Parted, e disse que o meu sistema de arquivo ele seria
um swap, uma área de troca, para poder você fazer com que essa área de troca seja formatada, não é o MKFS. Ele não faz a área de troca, ele não trabalha com a swap. Quem trabalha com a swap é o MK Swap. A única função dele é pegar um arquivo ou um dispositivo e transformá-lo em área de troca, tá? MK Swap, opções arquivo / dispositivo, tá certo? O "-c", checa os blocos ruins, "-l", eu dou um nome a essa área de troca, ou se eu quiser colocar o tamanho da minha página na área de troca, só se você tiver um conhecimento muito a fundo e que precisar realmente mexer nisso, senão deixa como tá, deixa como padrão, tá certo? Que seria você determinar o tamanho dessa área, tá? E aqui nós encerramos o 104.1. Como eu disse, tem muita teoria, uma parte bem teorizadazinha, tá? Do meu objetivo 104.1, peso 2, basicamente 2 perguntas sobre ele, e que você precisa conhecer. Sistema de arquivo, para que serve, função dos comandos, as formatações, etc, etc, etc e etc. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, tá certo? Espero que tenham gostado do que eu passei para vocês. Esse é o primeiro objetivo do todo o início do bloco 104, para a gente encerrar de uma vez o 101, tá certo? A todos vocês, eu peço a vocês que coloquem Jesus no seu coração, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para mim é o melhor mandamento que nos foi deixado, tá certo? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.